Pessoal, nós estamos no Maio Vermelho, mês de conscientização muito importante para o câncer de boca, uma doença silenciosa, mas que pode ser devastadora. Você sabia que aquela feridinha que às vezes você tem aí que não cicatriza, às vezes passa por um período, mas ela volta ali no mesmo local, pode ser um sinal de alerta importante? Aqui no Espírito Santo, a estimativa é que em um ano mais de 300 novos casos de câncer bucal sejam identificados. Você aí de casa, sabe reconhecer quais os sinais, os sintomas? Como que a gente pode prevenir? Quando que a gente deve procurar ajuda? Vamos conversar agora ao vivo com a doutora Beatriz Coutens. Doutora Beatriz, que é dentista oncológica. Bom dia para você, doutora Beatriz. Bom dia. Que bom que você está aqui. Obrigada pela presença para falar sobre um tema que é tão importante, né? Obrigada pelo convite. Doutora, vamos lá então, quando a gente fala de câncer de boca, onde que ele costuma aparecer mais? Tem várias estruturas ali, né? Tem a questão da língua. Onde que é mais comum? Então, pode acontecer em qualquer região, em toda a cavidade oral e orofaringe, porém existem realmente alguns lugares que eles são mais comuns, como borda lateral da língua, soalho de boca, que é a parte, né, abaixo da língua, orofaringe, que está ali na transição com a parte da garganta. Então, esses são locais que são realmente bastante comuns no desenvolvimento do câncer de boca, mas pode acometer qualquer lugar, né, em qualquer região. Por que a gente fala que é uma doença silenciosa, né? Então, normalmente, o início da formação do câncer de boca, ele é indolor, então muitas vezes é não percebido em áreas que normalmente a gente não olha, né, cotidianamente, apesar da facilidade da gente avaliar a boca. Diferente de outros órgãos, você não vai, né, do dia a dia a gente não tem como avaliar o coração, o rim, fígado, mas a boca a gente tem como fazer isso. É uma região que a gente acaba não examinando. Então você vai lá, escova o dente, bochecha, mas não para na frente do espelho e examina. Então, e como não dói, então inicialmente não dói, então a gente acaba não tendo essa identificação precocemente. Qual que seria um sinal de alerta? Quando a gente fala, uma feridinha, uma afta, que ela soma e depois aparece no mesmo local, ou essa ferida não cicatriza, né? Qual que é a característica? Então, a afta, de forma geral, é um processo bastante doloroso. Então, todo mundo que tem afta sabe que isso realmente é bastante doloroso e que normalmente é autolimitante. Então, ali entre 7, 10, no máximo 14 dias, aquele processo está resolvido. Então, se nós temos lesões que persistem por mais tempo, já é um sinal de alerta de que provavelmente não é uma afta. Pode ser um processo de um trauma crônico, está ali algo traumatizando continuamente, claro, sim, mas isso quem vai determinar é o especialista. Quem deve avaliar o dentista para ver essa questão, se é um trauma crônico, se não, e também pontuar se aquilo ali há uma necessidade de algum exame complementar ou não para um possível diagnóstico. A gente está falando dessa feridinha, mas tem algum outro sinal de alerta? Uma gengiva que sangra muito, por exemplo? Então, o câncer, de forma geral, ele não é um processo que há sangramento, de forma geral. Mas, né, todo e qualquer processo que está fora da normalidade deve ser examinado por alguém da especialidade, de preferência um dentista. Então, se a gengiva sangra, deve ser observado sim. Pode ser um processo inflamatório, infeccioso? Sim, que a maioria das vezes pode acontecer, mas há processos de câncer na gengiva. Então, a gente deve sim sempre ser examinado por um especialista. Mas existem outras situações, como um nódulo, que seria uma elevação, um volume de forma ali diferente na região. Então, existem sim outros
outras formas de surgimento e cânceres diferentes, né? Quando a gente está falando de câncer assim, normal, é um câncer que a gente chama de carcinoma espinocelular. Esse é mais de 90% dos cânceres de boca. Mas existem cânceres de glândulas salivares, que, né, a boca toda revestida por pequenas glândulas salivares. Existem outros, né, nós temos outros tecidos, tecido muscular, tecido mucoso, que podem surgir outros tipos de câncer. Então, nem sempre são feridas, mas as mais comuns, a forma mais comum é realmente o início de uma ferida que não cicatriza. Mancha na língua, mancha na boca por dentro. Você pensa, eu tenho essa mancha há muitos anos, há muito tempo. Pode indicar alguma coisa também? Sim. Como eu falei, existem outros processos, como por exemplo o melanoma, que é um câncer bastante agressivo. Sim. Ele é mais comum na pele, mas ele pode acometer mucosa e acontece como uma mancha, por exemplo, uma mancha arroxeada, escura. Então sempre deve ser examinado. Mas existem lesões que a gente chama de lesões potencialmente malignas. Antigamente a gente chamava de pré-malignas, que poderiam se tornar câncer. Então, são manchas brancas, manchas vermelhas. Então, qualquer alteração realmente, ela deve ser examinada. Perfeito. Agora, numa consulta de rotina com um dentista, esse profissional pode encontrar alguma coisa ali de fazer esse alerta? Claro, certeza, principalmente, né? Pelo fato de nós estarmos lidando com uma lesão que, às vezes, ela é indolor, você não vai perceber. Então, o exame de rotina, e eu trago isso como professora, ensinando para os alunos que a gente não olha dente, a gente olha boca. Então, é de responsabilidade do dentista examinar a boca como um completo. Virar para o paciente e apalpar tudo, olhar as laterais da língua, pedir para que o paciente fale no meio da consulta e que a gente realmente desfoque do exame de dente e sim do exame de boca. Então, é de responsabilidade do dentista o diagnóstico precoce. Perfeito. Então, às vezes a gente vê alguns casos em que o paciente está fazendo acompanhamento com o ortodontista e que está lá com uma lesão que já perdura por algum tempo e que não foi examinado. Então, a gente precisa também, tanto da conscientização das pessoas, do público em geral, como também dos profissionais de saúde. Perfeito. Doutora, estão chegando algumas perguntas aqui para a gente sobre o tema. E chegou uma pergunta bacana. Ricardo, ele é de Cariacica. Ele falou o seguinte: tem muitos anos que eu não vou ao dentista. Qual seria o tempo correto para a gente fazer uma consulta? Quantos anos, hein, Ricardo? Então, isso é um ponto bastante de alerta. A gente preconiza de forma geral para a grande população ali uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, a depender do que é avaliado pelo dentista. Sim, tem pacientes que são tão regrados e tão certinhos que às vezes você pode realmente dizer com ele: não, venha anualmente e tá tudo bem. E tem pacientes que realmente precisam de um acompanhamento mais próximo. Não só pelo câncer de boca, mas também pelas inflamações, gengivite, cárie, né, a doença periodontal, que são processos aí que em 6 meses a gente tem uma evolução muito grande. Então, ali em torno de 2 vezes por ano, 1 vez por ano, é um retorno bastante favorável. Ricardo, vai ao dentista. Ricardo, não fica tanto tempo sem ir, não. Doutora Beatriz, existe algum grupo de risco? Que pessoas poderiam ser mais vulneráveis aí para a doença? Existe. A gente sabe que com o envelhecimento, né, as nossas células respondem um pouco mais lentamente ou às vezes não respondem e aumenta sim o risco do desenvolvimento do câncer. Então, ali por volta dos 45, 50 anos para mais, a gente sempre tem que ficar em alerta a qualquer tipo de câncer e isso envolve também o câncer de boca. Apesar de que nos últimos anos vem sendo diagnosticado cada vez mais precoce e a gente acredita que são os hábitos de vida realmente da população que acaba trazendo essa precocidade. Mas a idade sim é um fator de risco.
pacientes que bebem e fumam, Tabagismo. porque são realmente os principais causadores do desenvolvimento do câncer de boca. É o tabagismo acima de todos os outros, mas quando associa o cigarro ao álcool, isso eleva ali de 15% a 30% o risco de câncer de boca. Então, é algo que é um grande sinal de alerta e aí a gente trabalha precocemente, justamente diminuindo esses riscos, né? Hábitos saudáveis do dia a dia, mas a quem fuma, trabalhar realmente a cessação do hábito do cigarro e o hábito do álcool também. Mas existem outras questões como o HPV, que né, a infecção por HPV hoje em dia é um dos maiores riscos de câncer, não só do colo de útero para a mulher, mas de câncer de orofaringe, principalmente base de língua, para o câncer de boca e orofaringe. Então, a vacinação das crianças, né? Isso já tem essa campanha bem direcionada para crianças antes da vida sexualmente ativa, para que a gente tenha uma diminuição da circulação do vírus, do HPV. Então, são ações que são bastante interessantes. Interessante essa do HPV, não sabia, por exemplo, que poderia ter essa relação. Agora, a senhora está falando aí do fator idade, dos hábitos de vida. A gente vai conhecer agora, pessoal, o Júlio César. Ele foi diagnosticado com câncer de língua aos 44 anos. E ele fala uma coisa interessante sobre essa questão da bebida. Ele fala, eu não tinha esse hábito de beber. Eu bebia minha cervejinha ali no cotidiano, né? Realmente foi uma surpresa para ele. Ele teve que passar por uma cirurgia e por um longo processo de tratamento. Vamos escutar o que o Júlio falou para a gente. Diz aí, Júlio. Aos 44 anos, fazendo exame de rotina para problemas de garganta, eu estava sentindo muitas dores. Fui diagnosticado com câncer de base de língua na região do meu lado esquerdo. Na época, eu já estava com 8 linfomas totalmente tomado pelo câncer, bem inchado no pescoço. Fiz uma cirurgia de esvaziamento bilateral, retirando o músculo mineiro do lado esquerdo e raspagem do lado direito, onde simplesmente raspou os nódulos que tinham por ser nódulos menores. Fiz quimioterapia, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e sigo hoje em dia, depois de quase 10 anos de tratamento, de investigação, né, sobre o câncer, não conseguimos diagnosticar o problema, como que ele surgiu. Não bebo nenhum tipo de bebida destilado, na época também não bebia muito, não bebia destilado, só tomava mesmo uma cervejinha bem socialmente. E foi muito doloroso, porque foi muito rápido. Começou em janeiro de 2015, em maio já estava fazendo cirurgia, em junho já vinha com quimioterapia, em agosto já estava começando as radioterapias. Foram 4 sessões de quimioterapia, 30 sessões de radioterapia. Onde mais me fez sofrer foi a radioterapia. Radioterapia muito invasiva na região do pescoço. Não consigo falar muito bem, estou aqui já exaustivamente falando por conta de não ter a saliva, né? Não sinto muito paladar também por conta da radioterapia, mas graças a Deus está tudo bem. Obrigada, Júlio, pela participação, que você siga firme aí no seu processo de cura, tá? Doutora Beatriz, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele procurou um médico, né? Procurou ajuda, porque ele estava sentindo dor na garganta. Então, justamente esse processo ali, orofaringe e até mesmo laringe, né? Porque também está dentro do escopo de cânceres de cabeça e pescoço, eles podem ter realmente esse incômodo na garganta, né? É ali próximo da amígdala, né? Então, é onde é o inicinho da garganta, que é o que a gente chama de orofaringe, que está ali dentro do escopo de câncer de boca e orofaringe. E aí, às vezes, é desconfortável na hora de engolir, alguma coisa assim. E é também responsabilidade do dentista a gente levantar essa parte. Não é só aqui. O início da garganta também é nossa responsabilidade de exame. Por isso eu falei, pedir para o paciente falar um A, porque a gente consegue abrir ali a região e já consegue ajudar nesse diagnóstico.
Uma coisa que me chamou bastante atenção no que ele frisou ali, eu não era de beber destilado. Realmente, o maior risco é da bebida destilada, mas é qualquer bebida alcoólica. E não necessariamente tem que ser fumante e beber. Esse é o fator de maior impacto. Sim. Mas a gente tem diagnósticos de pacientes jovens que nunca beberam e nunca fumaram. Nossa. Então, existe uma aleatoriedade no diagnóstico, né, na questão do desenvolvimento. O que tem na nossa mão é a gente trabalhar aqueles fatores de riscos conhecidos. Sim. Né? Então, a gente vai minimizar. O ter hábitos saudáveis, não beber, não fumar, traz benefício para a nossa vida de forma geral. Lógico. Mas isso não impede de que a gente venha a desenvolver, né? A gente minimiza o risco. Perfeito. Existe algum autoexame? Como é que a gente pode olhar a nossa boca de maneira mais atenciosa em casa? Então, realmente é parar na frente do espelho. Sim. E no momento que eu estou ali escovando o dente, fazendo a higienização da minha língua, ao invés de só fazer no automático, lateraliza a língua. Desculpa até, mas vou mostrar. A gente joga para um lado, joga para o outro, abre bem a boca, levanta a língua, vê o assoalho. Então, nesse momento, traciona a bochecha, né, apalpa os lábios, perceba se está tudo normal. Então, já comece quanto antes, porque você observa o que é normal e quando tiver alguma alteração, você é capaz de identificar que aquilo ali realmente não estava ali na semana anterior. Então, eu já busco essa ajuda com muito mais precoce. Uma das coisas que a gente ouve muito do paciente é: não me lembro, não sei quando isso surgiu, porque eu não examino, então eu não vejo. E é algo que está aqui, visual, a gente tem o nosso espelho, a gente está ali diante o tempo inteiro, então passa a ser algo que é mais fácil, né, de identificar. Doutora, chegou uma pergunta aqui interessantíssima da Flávia Borgo, ela é de Vitória. Ela quer saber se fazer preenchimento nos lábios ao longo dos anos pode contribuir para o aparecimento de câncer. Então, pergunta super interessante. Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto, não sei. Porque o que acontece? Quando a gente, alguns fatores, a gente só vai entender depois de muitos anos daquilo, certo? Então, inicialmente o cigarro era, eu tenho pai e mãe fumante. Então, é assim, não consegui fazer eles pararem de fumar. Mas é uma questão assim, quando eles eram jovens, isso era visto na televisão como um fator de, nossa, eu sou descolado. Isso. Os grandes, né, os atores, as atrizes todas fumavam com piteiras, era algo chique. Era chique, né? Elegante. Então, ninguém sabia que aquilo causava mal. Então, ao longo dos anos, é que aquilo foi sendo diagnosticado. E como preencher os lábios é algo recente, então a gente ainda não vai saber. Então, é igual o vape. A gente já sabe que dá muita pneumonite, né, inflamação dos pulmões e tudo mais. Mas a gente ainda não tem muito assertivo, aumenta o risco de câncer? Provavelmente. Mas a gente ainda vai demorar aí 20 anos, 30 anos para conseguir descobrir que isso é real. Então, os preenchedores a gente também ainda não sabe. Mas pode ser que sim, pode ser que não, por ser um produto que, teoricamente, as nossas próprias células produzem, que é o ácido hialurônico. Então, a gente ainda tem que acompanhar. Perfeito. Doutora, nosso tempo acabou, mas rapidamente, raspador de língua, tranquilo? A gente Ótimo, excelente, porque a má higiene já também vem como um fator de risco. Olha que importante, gente. Doutora Beatriz, obrigada pelas informações, pela aula aqui sobre esse tema tão importante que muita gente acaba negligenciando no dia a dia. Vamos cuidar da saúde bucal, vamos ao dentista, tá, Ricardo? Não esqueci seu nome não, tá? Vá à consulta ao dentista. Obrigada, doutora Beatriz. Obrigada. Até a próxima.